Direção espiritual, imitação de Cristo. A doutrina da verdade. Capítulo 3, parágrafo 1. Tendo olhos, não vemos. Feliz é aquele a quem a verdade ensina, não por figuras e palavras que passam, mas como em si é. Hoje, muitas pessoas buscam pela felicidade, segredos para a felicidade. E se eu disser para você que o próprio Deus já nos revelou o que é a felicidade? A felicidade, a direção espiritual de hoje nos diz que feliz é aquele a quem a verdade ensina. Então, felicidade está associada ao ensinamento da verdade. Não uma verdade associada a figuras e palavras que passam, mas sim como realmente ela é. Ou seja, dentro do centro da vontade de Deus. Feliz é aquele a quem a verdade ensina. Então, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Podemos dizer, feliz é aquele a quem Jesus ensina. Nossa razão e nossos sentidos frequentemente nos enganam e bem pouco aquilo que conhecemos. Realmente nós conhecemos muito pouco de Deus. Por isso somos enganados pela nossa razão e pelos nossos sentidos. Por isso precisamos abrir as portas para a felicidade, abrir o coração para a felicidade e realmente assumir que feliz é aquele que é ensinado por Deus. Não com figuras e palavras que passam, mas como a verdade em si mesma é. Ou seja, de acordo com aquilo que o nosso Jesus nos ensina. Seremos acusados no dia do juízo por ignorar a verdade. E isso é uma verdade que poucas pessoas sabem. Ou, assim como o próprio ensinamento diz, temos olhos, mas não queremos ver. Temos olhos e não vemos. Seremos acusados pela verdade ignorada. Ou seja, por aquilo que conhecíamos, por aquilo que havíamos sido ensinados, por aquilo que aprendemos, por aquilo que tínhamos conhecimento pela nossa própria consciência e nós ignoramos. Nós preferimos fazer as nossas vontades do que seguir a verdade. Por esse motivo nós seremos acusados no dia do juízo. Então, nós não devemos nos preocupar em ser acusados somente pelos nossos pecados, mas também pelo pecado de ignorar a verdade. Porque muitas vezes ficamos preocupados com tantos outros pecados e nos esquecemos que ignoramos. Os outros pecados nós cometemos porque ignoramos a verdade. Grande loucura é desprezar coisas úteis e necessárias para nos aplicar com gosto às curiosas e nocivas. Tendo olhos, não vemos. E inúmeras vezes preferimos coisas curiosas, ocultas, nocivas do que a própria verdade. Então, grande loucura é desprezar coisas úteis e necessárias. Grande loucura é desprezar os ensinamentos de Deus. Grande loucura é desprezar a verdade em si mesma, ou seja, naquilo que é o próprio Deus. Grande loucura é ser acusado no dia do juízo por ignorar a verdade, por conhecê-la e por não querer corresponder a ela. Por isso, temos olhos e não vemos. Que nós não sejamos guiados somente pela razão e pelos nossos sentidos, mas que nós possamos ser guiados pela verdade em si mesma, ou seja, pelo próprio Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.